Olá, muito bom dia para vocês, a paz do Senhor a todos os irmãos aqui da DPNL. Mais uma vez estamos aqui para transmitir para vocês um ensinamento e hoje nós estaremos falando sobre evangelização e responsabilidade social, né? É um tema que parece muito simples, mas existe aí alguns pontos que são polêmicos, né? E a gente vai estar aprendendo junto hoje aqui com a nossa missionária Ana Paula. Olá a todos vocês que nos assistem. Hoje o nosso tema é evangelização e responsabilidade social. O que nós vamos estar vendo nesta aula? A missão da igreja é proclamar o evangelho ou é proclamar o evangelho e também agir na sociedade com o objetivo de trazer a justiça social? Então fica aí essa questão, né? Será que a igreja, a incumbência dela se restringe a proclamar o evangelho, ou não apenas proclamar o evangelho, né, como primordial, mas também ela tem uma responsabilidade social? Então é isso que nós vamos ver. A leitura está em Neemias capítulo 5, a partir do versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois adverti os nobres e os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E convoquei contra eles uma grande multidão. No versículo 12, então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Então, diante da situação de opressão em que estavam vivendo os judeus, que Neemias começa a reuni-los e falar: olha, isso está errado. Vocês têm que devolver aquilo que vocês exploraram dos pobres. Então, aqui Neemias, ele convoca o povo para trazer uma consciência de justiça social. E eles atentam para essa convocação. Vamos falar então sobre Deus se importa com a responsabilidade social. A igreja, ela tem que ter essa responsabilidade social. Ela tem que voltar-se para o mundo e olhar situações em que as injustiças ocorrem, né? A pobreza, a exploração, a desigualdade. E diante dessa questão, a igreja, ela não tem a incumbência de agir sobre isso ou não? Ela tem sim uma responsabilidade, uma incumbência de agir nesta questão social, agindo com responsabilidade, tentando levar a justiça de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver no Antigo Testamento o que a Bíblia fala sobre isso. O Deus da cidadania, Deus não pede, mas Ele exige de nós uma responsabilidade social. No Velho Testamento, Deus se importa com os menos favorecidos, denuncia a opressão e espera que seu povo seja a voz daqueles que não têm voz. Os profetas defendiam tanto a fidelidade na adoração como a justiça social. Então, olha só, no mundo antigo, os deuses, né, dos outros povos, eles não exigia-se por parte do adepto um comportamento ético. O que esses deuses exigiam? Oferendas, sacrifícios de animais, né, oferendas rituais. Era essa a exigência. O único Deus da antiguidade que exigia por parte dos fiéis um comportamento ético para com o próximo era o Deus do Velho Testamento, é o Deus de Israel. E tanto é que tem um historiador que ele não é cristão,
mas ele chama o Deus da Bíblia de o Deus da cidadania, porque ele usa os seus profetas, né, como a sua voz para mostrar a sua indignação para com as injustiças da sociedade e chamando o povo para que mudassem de comportamento e passassem a ter uma visão para os excluídos. Quem que eram os excluídos aqui em Israel? No Velho Testamento era a viúva, eram os órfãos, era o pobre. Então Deus faz essa exigência como parte da adoração. Tanto é que os profetas, Deus fala pela boca dos profetas: olha, eu não vou aceitar o jejum de vocês, eu não vou aceitar os sacrifícios rituais, os sacrifícios de animais, enquanto vocês fecharem os olhos para o sofrimento do órfão, da viúva, do pobre. Então era uma exigência que fazia parte da adoração. Vocês querem que as orações, o jejum e as ofertas rituais sejam aceitas por mim? Então vocês atentam para a responsabilidade social que vocês têm. Vamos ler? Vamos ler em Isaías capítulo 1. Vamos lá em Isaías, você pode ler para mim, Paulo? Sim. Capítulo 1, versículo 15 ao 17. Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 17. Isso. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, e tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessar de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. É o 17? Sim, até o 17. Então aí fala. Justamente, né? A preocupação que Deus, ao contemplar a sociedade no caminho que ela estava seguindo e ver as autoridades religiosas da época, o povo que se dizia povo de Deus, né? Fechar os olhos para o sofrimento daqueles que estavam desfavorecidos. Justamente. Né? Olha em Isaías 58, isso aqui é um protesto contra as injustiças sociais, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então, olha aqui, né, a exigência de Deus para que os seus fiéis passassem a ter essa visão, esse olhar, buscando a justiça de Deus nesta terra, né? Buscando a justiça de Deus nessa terra. Deus não suporta injustiças humanas. Quer dizer que Deus não suporta ver o oprimido, ver o pobre, ver a pessoa vivendo em opressão. Deus não suporta isso. Quer dizer, então, que isso é um princípio que parte do coração de Deus. Que parte do coração de Deus. Deus é justiça. Deus olha e vê o oprimido, vê o aflito, e Ele pede uma postura nossa em atender, em socorrer o aflito. É isso que a palavra de Deus nos ensina? Justamente. Esse socorro, né? Socorrer o aflito, o oprimido, o pobre, o miserável, socorrer aqueles que são vulneráveis, né? Que estão vulneráveis. O órfão, a viúva. Então, hoje nós temos, né, tantos que são vulneráveis no mundo de hoje, que precisa de uma atenção da igreja, né? De um socorro da igreja, sempre pela perspectiva da palavra de Deus, sempre com a proclamação do evangelho, porque o que liberta é a palavra é que liberta. Depois nós vamos falar disso melhor. Vamos falar então, e no Novo Testamento?
né, o que dizer sobre essa questão da justiça social no Novo Testamento? Jesus denuncia a hipocrisia e a avareza de sua época. Ele preocupava-se com a salvação espiritual, mas também, né, era primordial Jesus, né, com essa salvação espiritual. Tanto é que com o paralítico, o que ele fala primeiro antes de curá-lo? Perdoados estão os seus pecados. Preocupa-se com a salvação espiritual, mas também com a cura do corpo e a alimentação dos famintos. Então, Jesus tinha essa preocupação, eles estão com fome, eles precisam comer, né? Vamos providenciar a comida. E a igreja primitiva? O que nós podemos falar sobre a igreja primitiva? É muito interessante que nós sabemos que a igreja ela cresceu de forma assustadora, né? A igreja primitiva, e pelo poder de Deus. Mas os historiadores, né, não cristãos, eles buscaram compreender, mas por que a igreja cresceu tanto assim? E eles vão analisar o seguinte, não cristãos, hein? Historiadores não cristãos. Olha, a igreja cristã primitiva, ela cresceu de forma exponencial porque eles faziam algo nunca visto no mundo antigo. O que eles faziam? Eles tinham um olhar voltado para a viúva, para o escravo, para o criminoso, para o pobre, para os indigentes, para aqueles que ninguém se importavam. E eles buscavam levar a essas pessoas a dignidade. Mostrava a essas pessoas que elas eram dignas. Eles iniciaram a assistência social, né, o que nós conhecemos hoje como assistência social. Quem começou isso aí foram os cristãos. Então eles levavam alimento aos pobres, eles resgatavam escravos, compravam liberdade de escravos, davam abrigo, assistência psicológica, né? Eles iniciaram isso daí, davam assistência psicológica e também assistência médica, né? Eles que davam assistência médica em momentos de epidemia, que ninguém tinha coragem de ir até os doentes. Quem que estava lá? Os cristãos. Eles tinham coragem de ir para socorrer aqueles que estavam doentes. E isso eles faziam só para com os irmãos? Só para com os membros da igreja? Não. Eles faziam para até aqueles que não eram cristãos. Essa assistência de socorrer o pobre, de levar o alimento, socorrer a viúva, o órfão, resgate de bebês rejeitados, que na época era muito comum, né? No Império era normal rejeitar bebês se o pai não quisesse. Então, eles que tinham essa atenção, que hoje nós chamamos de alteridade, né? Esse termo alteridade muito usado hoje em dia. O que é a alteridade? Alter, o outro. A alteridade é você ter uma visão para com o outro, sofrer o que o outro está sofrendo, responsabilizar-se pelo outro. O outro tem importância na minha vida. Eu preciso colocar o outro na minha agenda. Então, isso que nós entendemos como alteridade, que hoje é muito ensinado nas escolas. Quem iniciou isso daí, os primeiros a adotar a ética da alteridade, proclamado por muitos filósofos hoje, foram os cristãos. E é uma prática de amor ao próximo, né? É uma prática de amor ao próximo. Então, coisas que hoje a gente vê, que parece que para muitos surgiu agora, na verdade surgiu lá nos primórdios da igreja primitiva, né? Com os ensinamentos de Cristo. Com os ensinamentos de Cristo, né? O cristianismo ele fez uma transformação social, cultural tremenda na sociedade. Criaram os primeiros hospitais, né, quem veio dos cristãos, os orfanatos, as universidades. Depois nós vamos ver isso melhor. Mas vamos ler ali em Tiago 1,27, você lê para mim? Sim. Tiago 1,27. Os conceitos de igualdade, de liberdade, vem tudo da ética cristã. Maravilha. Tiago 1,27.
A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. 1:27. No No Novo Testamento. Então quer dizer que os profetas falaram, né? Os profetas cobravam, né, daqueles que serviam a Deus uma postura social de atendimento ao necessitado. E aqui no Novo Testamento a gente vê também Tiago fazendo essa mesma referência de busca de promover, né, uma ação social em favor daqueles que são mais necessitados. Olha em 1 João 3:17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Então é a fé e obras aí andando juntos. Então vamos lá. O que é a adoração que nós compreendemos nessa perspectiva bíblica? Os dois lados da adoração: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus não falou assim: nós vamos levar uma oferta, né, vamos ofertar antes de se reconciliar com o seu irmão. Deus não vai receber a nossa oferta, Deus não vai receber a nossa adoração. Então a adoração, ela envolve essas duas dimensões: o relacionamento com Deus, que é a relação vertical, mas também a relação horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo, né? Então a adoração, ela tem essas duas dimensões: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que Deus, como nós lemos aqui, Deus fala: eu não vou receber a oração de vocês se vocês não atentarem para a necessidade do fraco, do vulnerável. E olha o que Jesus diz em Mateus 25, a partir do 35, né? Olha lá no 34, ele fala assim, ó: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, olha a preocupação de Cristo, né? A adoração também é quando você faz um ato de amor para com o teu próximo. Isso é adoração, isso é a obediência é adoração, né? A obediência é adoração, porque diante desse mandamento de amor ao próximo, e que o Senhor fala que os dois são semelhantes, um são parecidos com o outro, quando você ama o próximo, você está amando a Deus. Como Jesus falou, como que nós podemos amar a Deus que nós não vemos e não amar ao próximo que nós vemos? Mais interessante ainda é quem é esse próximo. Aí vai estreitando o caminho. Quem é esse próximo? Jesus explica lá no Bom Samaritano. Quem que foi o próximo do Bom Samaritano? A quem que o samaritano ajudou? Ao judeu, que estava ali moribundo, o judeu. E quem que era o judeu? O judeu é aquele que tinha preconceito contra os samaritanos, né? Tinha os samaritanos como um povo inferior, e o samaritano sabia que o judeu era um inimigo, mas ele foi próximo dele, foi ele que ele ajudou. Então o próximo, né, esse responsabilizar-se pelo outro. Qual outro? Qualquer outro, incluindo aqueles os inimigos que nos perseguem. Justamente. Eis o caminho da cruz.
somos chamados para o discipulado. O que nós entendemos por discipulado? Isso aqui é importante para nós entendermos esse duplo chamado, para a evangelização e para a ação social. O que é o discipulado? O discipulado é você seguir o seu mestre. Jesus chama para sermos os seus discípulos. Seguir a ele e imitá-lo, né? Isso é o ser discípulo. Então, a conversão, ela é real quando existe o discipulado. Aí é uma conversão real. E o que vem a ser este discipulado? Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. É o caminho da cruz. Ser discípulo é você decidir-se pelo caminho da cruz. Então, olha só. Fé é uma resposta ao chamado de Cristo que faz com que nos movemos em favor do outro. Jesus Cristo, quando ele optou pelo caminho da cruz, ele tinha ali uma opção, né? Ou salvar a minha vida, ou obedecer a Deus morrendo pela humanidade, salvando a humanidade. Ele não optou salvar a sua vida, ele optou em salvar a humanidade. E essa opção nós temos que fazer. Por isso que ele fala, negue-se a si mesmo. Ou seja, numa negação, eu nego aquilo que nós chamamos, né? O tripé da idolatria do mundo moderno. Minhas santas necessidades, meus santos sentimentos e meus santos desejos, entre aspas. Eu nego a isso, em obediência a Deus, eu me dou por amor ao mundo. Seguir a cruz é uma entrega, é renúncia, é serviço, é doar-se por obediência a Deus e amor ao próximo. É uma convocação para incluir o outro em sua agenda. Ou seja, quando Jesus faz essa proposta, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, está dizendo que a gente tem que se entregar por amor ao próximo, né? É uma entrega. O amor ao próximo realmente é uma entrega. Não tem como ser diferente, né? Porque se a gente priorizar só o que nos convém, então a gente vai fechar o olho para a necessidade do próximo. E esse amor ao próximo, ele se manifesta em atos e não em sentimento. Porque às vezes você pensa assim, mas eu não sinto aquele amor, né? É obediência. É obediência. Obedecer é obedecer, é igual perdoar. Eu não sinto o desejo de perdoar, né? Eu não estou sentindo de perdoar. Você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir. Mas é um ato de obediência. E outra, o sentimento também, às vezes a pessoa olha assim a necessidade do próximo, olha a fragilidade daquele que é vulnerável, diz assim, nossa, mas eu tenho, né, uma pena, eu tenho um sentimento de dó por essas pessoas, mas e a atitude? Não é só o sentir, né, a gente olhar e ficar penalizado com aquela situação, mas o que fazemos diante dessa situação? Essa é a grande questão, né? A gente contempla o sofrimento, contempla a vulnerabilidade da pessoa, mas de que forma nós nos movemos? Aí você mostra muito a característica do mundo que nós vivemos, que é a indiferença. E Deus, na sua palavra, na perspectiva bíblica, Ele não aceita a nossa indiferença para com o outro. Daí o oposto da alteridade, que é esse olhar para o outro, né, sabendo que você é responsável pelo outro. O oposto disso é a indiferença. Então, somos convocados a incluir o outro em nossa agenda, fazer discípulos e não simplesmente ganhar conversos. As pessoas, elas têm se convertido, aceitado a Cristo, mas e o caminho do discipulado? E o caminho da cruz, elas têm que conhecer. Por isso Jesus falou, ide por todo mundo, fazeis discípulos, ensinando todas as coisas. E ser discípulo é você seguir o caminho da cruz. E a partir do discipulado, aqueles que estavam desiludidos com o mundo, então antes de conhecer a palavra, né, as pessoas talvez não se importavam com as questões do mundo, estavam desiludidos, né? Tudo perdeu o sentido, estavam desiludidos. Agora que eles estão no caminho da cruz, eles passam a atuar sobre o mundo, levando o reino de Deus. Antes que eles
viviam numa situação de, antes de conhecer a palavra, né, de escravidão espiritual, eles estavam desiludidos com o mundo. Agora, no caminho da cruz, eles são atuantes no mundo, se tornam como discípulos atuantes no mundo, porque nós temos a incumbência de levar o reino de Deus. Porque, como Jesus disse, o reino de Deus já está aqui, é a nossa incumbência levar este reino, né? Reino que liberta, reino que cura, reino que traz também a justiça de Deus. Porque o que é o reino de Deus? É a realização da vontade de Deus neste mundo. Isso é o reino de Deus. E aí nós entramos no conceito de mordomia, né? Não tem como falar da questão do reino de Deus se nós não entrarmos no conceito de mordomia. O que é a mordomia? Eu vou dar um exemplo. Você é um administrador de uma fazenda e o dono da fazenda te dá um encargo de cuidar. Eu vou viajar, né? Vou ficar longe por muito tempo e você vai cuidar de tudo. Tudo. Conforme a minha vontade. Você vai cuidar de tudo. Depois o dono volta e ele vai requerer do administrador. E aí? Tá tudo do jeito que eu te expliquei? Você cuidou direito daquilo que eu deixei para você como encargo? Deus vai fazer isso conosco também. Deus, ele deu o planeta Terra para os homens cuidarem, desenvolverem, preservarem. Ele deu a autoridade aos homens para agir sobre este planeta. E aí, quando ele dá a autoridade para Adão e Eva, né, é uma delegação. Eu delego a vocês a autoridade, né, que é minha. Eu estou dando a vocês para vocês serem o meu representantes, os meus representantes aí nesta terra. Então, o que acontecia? Havia uma comunhão entre o homem e Deus. A vontade de Deus era manifesta. O homem conhecia a vontade de Deus para este mundo. Então, o homem ele precisava cumprir a vontade de Deus aqui neste mundo. Executar a sua missão. Executar a sua missão. É como se fosse uma colônia, né? Vamos fazer a vontade do rei. E trazer o reino de Deus a esta terra. O que é a vontade de Deus, então, que tem que ser realizada aqui? É o reino dele. É a vontade dele. Porém, devido ao pecado, acabou-se o homem rompendo com essa incumbência. Mas nós como igreja temos esse mandato, essa responsabilidade sobre o nosso planeta, em 3 dimensões. Nós temos o mandato espiritual, a nossa incumbência de levar a palavra de Deus, porque que transforma a palavra. Não adianta você querer promover uma justiça social sem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta, que transforma. Então a nossa incumbência primordial é o mandato espiritual, é nós pregarmos a palavra para que novamente volte essa comunhão e as pessoas novamente compreendam a vontade de Deus e manifeste essa vontade de Deus, testemunhe essa vontade de Deus no mundo. Isso é levar o reino de Deus na terra. O mandato social é a nossa responsabilidade para com o outro, para com o próximo. Isso aqui é uma dimensão política. Quem disse que evangélico não pode atuar na política? Não é para isso que Deus nos colocou aqui. Nós temos responsabilidade diante das instituições. Nós temos responsabilidade para com as coisas. O mandato cultural. Nós somos responsáveis pelo meio ambiente. Nós não podemos ser indiferentes para com a destruição ambiental. Existe uma responsabilidade, Deus nos incumbiu e Ele vai requerer de nós. Eu deixei para vocês serem responsáveis e vocês foram. Vocês manifestaram no mundo a minha vontade.
testemunharam no mundo a minha vontade, atuaram para que haja justiça social, atuaram na política, atuaram na economia, atuaram na educação. E aí nós podemos perguntar, nossa, mas há mais de 2000 anos que nós temos aí o cristianismo, o que ele fez para o mundo? O cristianismo, como eu já comentei, criou hospitais, criou orfanatos, as universidades, essas grandes universidades europeias, norte-americanas, todos cristãos, que criaram a ciência, foram os cristãos, os grandes cientistas, né, que desvendaram, desvendaram os mistérios da natureza, cristãos. Os cristãos, a noção de liberdade que nós temos hoje e igualdade na política é uma noção cristã de igualdade e liberdade. Os cristãos que promoveram, através da sua indignação, atuando na política, a abolição da escravidão. Aboliram a escravidão através da sua atuação na política. Sim, precisamos nos engajar na política, sim. Nós precisamos nos indignar diante das questões injustas que nós vemos no mundo, sim, porque nós representamos o Deus da justiça. Nós testemunhamos ao Deus que é amor e justiça. Nós precisamos, sim, levar a justificação para o pecador e a justiça para o mundo. Nós temos essa responsabilidade. Isso a gente vê no Velho Testamento e a gente vê a sequência disso no Novo Testamento também. Quando a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de Neemias, né? O texto-chave que a gente leu foi justamente Neemias. Então Neemias, ele tinha essa preocupação, uma postura política, né? Ele tinha ali, ele era um líder que assumiu ali uma postura política de comando, de liderança e com princípios bíblicos, né? Ele falou assim, não, é a vontade de Deus que tem que ser revelada e estabelecida para o povo, né? E ele lutou por isso e ele preservou isso. Enquanto ele foi líder, ele sempre batalhou para que essa vontade de Deus fosse realmente anunciada, estabelecida e devidamente seguida. Justamente. Estamos no último slide. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a teologia da missão integral. Isso é muito importante. O que é essa teologia da missão integral? Nos anos 60, aqui na América Latina, alguns teólogos como René Padilha, Samuel Escobar, eles começaram a ter uma nova visão sobre missão. Porque o que eles estavam vendo, né? Que a missão tradicional, a igreja estava focada somente, exclusivamente, né, na proclamação do evangelho, que é primordial. Mas era uma visão reducionista da missão da igreja, porque atenta apenas para a dimensão espiritual. Então eles viram assim, bom, a igreja, ela foca na proclamação do evangelho, mas ela está inerte e apática em relação aos problemas do mundo. Né? Então, vamos proclamar o evangelho, né? Transformar vidas, trazer vidas para Cristo, mas uma apatia para com os problemas do mundo, isso não é responsabilidade nossa. E eles propõem uma nova visão. Não que essa visão já não existia dentro do meio missionário, né? Mesmo no século XIX você tem ali a criação do Exército de Salvação, que tinha também essa mesma visão de missão integral. Mas eles vão focar agora, faz essa crítica, né, à missão tradicional, e eles vão focar na missão integral. O que seria a missão integral? A proclamação do evangelho e o envolvimento da igreja com as questões deste mundo e a ação social, elas têm que estar casadas. Tem que estar casadas, é como se fossem duas asas de um mesmo pássaro. Não pode separar. Fé e obras não podem ser separados. A igreja, se agir, ter a ação social sem a proclamação do evangelho, nada vale. E se proclamar o evangelho
sem testemunhar a justiça de Deus, sem a ação social, é o que Tiago fala, né? Fé sem obras é morta. Fé morta. É a fé viva e a fé morta. É a fé para ser viva. Fé e obras andam juntas. É o caminho do discipulado. É o amor a Deus, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo, como a ti mesmo. Então, e essa ideia, né, da teologia da missão integral, que é uma ideia prática que tem como perspectiva a Bíblia, é a perspectiva bíblica, essa ideia vai ser levado para o Congresso de Lausanne em 1974, que quem organizou foi o nosso grande evangelista Billy Graham. O Billy Graham tinha uma visão mais tradicionalista e o próprio Billy Graham muda esse conceito também da missão. E todas as igrejas, reuniu igrejas evangélicas do mundo inteiro nesse congresso, e elas vão se comprometer a ter uma missão integral, a adotar a missão integral. Elas vão se comprometer a proclamar o evangelho e a ação social. Então isso foi um marco muito importante para as igrejas evangélicas. Missão integral. Infelizmente, o que tem acontecido com as igrejas? Né? O que tem acontecido com nós como igreja? Nós temos nos acomodado muito à forma de pensar do mundo. Por isso que nós nós nos desincumbimos da ação social. Porque qual que é a forma de pensar do mundo? Cedemos ao padrão de pensamento econômico, que é egoísta, individualista, idólatra ao dinheiro. Um exemplo disso, nós achamos muito merecedores do que temos materialmente. Nossa, eu tenho tudo isso aqui porque eu mereço. Eu sou merecedor disso. E por eu ser merecedor, existe a dificuldade em eu abrir mão de uma parte desta riqueza material para a missão social. Nós somos assim. A igreja tem sido assim. Tem se padronizado não conforme a perspectiva bíblica, mas conforme o mundo, o pensamento do mundo, né? O pensamento econômico que vigora no mundo atual, e tem pensado, olha, eu mereço tudo que eu tenho. Então, daí a dificuldade em eu abrir mão de uma parte daquilo que eu tenho para a ação social. E é interessante. E por isso que a Bíblia, ela se torna um confronto. Ela é um confronto com aquele tripé, né? Minhas santas necessidades, meus santos desejos. É muito interessante essa parte, porque assim, Jesus atraía a atenção do povo não só os milagres que ele fazia, né? Mas pelo anúncio do Evangelho, pelas boas novas do Evangelho, né? Que alcançava também o humilde, o necessitado, né? Aquele que estava excluído da sociedade, aquele que estava à beira do caminho. Então, isso fez o olho do povo, das pessoas que ouviam o Evangelho, se voltar para Cristo. Mas que mensagem é essa? Ao ponto de Zaqueu, né? Zaqueu, um homem rico, um homem que era rico, que estava bem estabelecido, vamos dizer assim, né? Mas ele, ao ouvir Jesus, ele se interessou e falou assim: nossa, esse Jesus tem algo que eu não tenho. Mas como que Jesus teria algo que eu não tinha? Ele não era rico, ele não tinha tudo. Eu falei assim: não, mas Jesus tem algo que eu não tenho. E eu preciso receber isso na minha vida, né? E quando Zaqueu ouve, então, o Evangelho, que ele tem noção do Evangelho, ele se rende, né? Jesus passa e chama ele pelo nome, e ele já desce com um pré-conhecimento daquilo que Jesus anunciava. Tanto é que quando ele se rende a Cristo, ele fala assim: olha, Senhor, eu vou devolver aquilo que eu cobrei indevidamente. Eu vou restituir isso aí. Então ele entende que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que tem essa preocupação de atender a necessidade do pobre. E é um Evangelho justo.
de justiça, né? Essa justiça é uma justiça que é de Deus e que alcança os homens no nível espiritual e também no nível social. Ele entrou para o caminho do discipulado. Entrou para o caminho do discipulado. Porque muitos se convertem, mas negam a cruz. Justamente. Né? Negam o caminho da cruz. E ele, quando recebeu a palavra, então ele já abriu mão daquilo que para ele era precioso, né? Justamente. Ele falou assim, não, mas agora eu achei algo que para mim é mais precioso, que é Jesus Cristo. E ele se rendeu. E eu gostaria de encerrar aqui com vai me fugir da mente agora o nome dele, mas o que criou o Exército da Salvação em fins do século XIX. Me fugiu a memória. Mas ele fala que antes dele iniciar um trabalho social que existe até hoje, aí o Exército da Salvação, né, trabalham com os vulneráveis da sociedade, né, com várias ONGs. E ele fala que ele teve uma visão, que Deus deu uma visão para ele. E nessa visão era um mar todo se afogando e tinha uma rocha no meio deste mar. E alguns conseguiram chegar a esta rocha e ali ficar em segurança, enquanto os outros ainda estavam ali se afogando, né, pedindo ajuda, pedindo socorro. E aqueles que conseguiram chegar até a rocha, eles ficaram intertidos com outras coisas, inclusive com a adoração. Tinha um grupo ali na rocha que estava adorando, né, outros estavam intertidos com outras coisas e nem se lembravam mais que um dia estavam naquele mar, morrendo, e tinham pessoas ali pedindo a sua ajuda. E aí, na visão, ele diz que um homem, né, vem do céu e vai lá no meio daqueles que estão se afogando para tentar tirá-los dali. E este homem, que na visão ele sabe ser Jesus, este homem ele começa a chamar aqueles que estão na rocha, a gritar, venham me ajudar, né? Venham me ajudar. Mas eles estão na rocha adorando, olha só, estão na rocha preocupados com outros afazeres. E ali Jesus gritando no mar, tentando salvar aquelas pessoas que estavam morrendo. E então olha o chamado de Cristo. Né? Olha o chamado para o discipulado, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Olha o chamado para a obediência a Deus e o amor ao próximo. Cristo, né, o maior exemplo disso, como nós comentamos, ele poderia escolher em salvar a sua vida ou salvar a humanidade. Então ele escolheu em perder a sua vida, em obediência a Deus, para salvar a humanidade em amor ao próximo. Então a adoração, ela tem essas duas dimensões, não se esqueça. O relacionamento com Deus, a vertical, e amar a Deus sobre todas as coisas, e a horizontal, porque não tem como você amar a Deus se você não demonstra isso em ações para com o teu próximo. E volta aqui essa palavra maravilhosa que explica tudo o que nós falamos até aqui. Jesus está nos chamando, né? Lá no meio do indigente, está nos chamando lá no meio daqueles que são vulneráveis. E para que nós possamos levar o reino dos céus, essa pessoa proclamando o evangelho e testemunhando a justiça de Deus. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos ou te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão, fomos ver-te. E Jesus responde, né? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É fácil o caminho da cruz? Não é, porque é muito difícil nós deixarmos aquele tripé. Meus santos sentimentos, meus santos desejos, minhas santas necessidades. É muito, por isso que é negar-se a meus santos desejos, necessidades e sentimentos para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos fazer aquilo que o mundo não faz, né? O mundo até ele pode fazer. Lógico que tem muitos aí que lutam pela justiça social, né? Tem muitas filósofos que sistematizaram modelos de implantação de justiça social, mas sem Deus. Como? Não é possível.
Porque toda justiça e desejo de justiça vem de Deus. Mesmo que a pessoa seja ateu, e tem muitos ateus que são muito justos no seu conceito de mundo, que buscam a justiça, mas vem de Deus. Vem de Deus. Não há como ter uma justiça social no mundo sem a proclamação do Evangelho. Sabendo que enquanto Cristo não voltar, a igreja sempre vai lutar contra o pecado, né? Contra as injustiças, contra o pecado, buscando sempre levar o reino dos céus. Mas que nós sabemos que a redenção do cosmos, que a redenção final, ela só vai acontecer na volta de Cristo, né? Quando ele vir destruir o mal, destruir o pecado, destruir a morte, aí sim vai ser a implantação da sua justiça. Mas por enquanto ele nos convoca a essa luta, a este caminho da cruz, a este caminho do amor ao próximo, da alteridade, e proclamando o seu evangelho, porque é a palavra que liberta. Quando os países do norte da Europa eles começaram a dar extrema importância à palavra de Deus, colocando como primordial na educação instruir a criança na palavra de Deus, tudo mudou nesses países. Tanto é, quais são os melhores países para você viver no mundo? Os países do norte da Europa, porque eles, libertos pela palavra de Deus, adotaram na economia, na política, na sociedade uma ética cristã. A Suécia, a economia da Suécia é muito boa. É muito boa a economia que se desenvolveu-se ali na Suécia. E quando você vai estudar o modelo econômico da Suécia, é cristão. É cristão. Pessoas que abrem mão, não pensam só em si mesmos. Quer dizer que se seguir a receita que Deus deixou, não tem como errar, né? Não tem como falhar. Irmãos, é muito importante o ensinamento de hoje, porque nós aprendemos o quê? Que o espiritual, ele não consegue se separar do social. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é revelar o amor de Deus, não é isso? Jesus veio para nos revelar o amor de Deus pela humanidade. Então o amor de Deus, ele não pode fechar os olhos para a necessidade daquele que é vulnerável, né? As aflições desse mundo, a gente não consegue tirar elas, a gente não consegue exterminar as aflições do mundo, mas a gente consegue alcançar aquele que está sendo afligido. A gente consegue ir até ele e apresentar esse amor que Deus cobra que nós temos, né? É mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos viver essa palavra. Não vamos só contemplar a necessidade, né? Mas vamos unir forças, vamos unir a nossa fé, para que nós possamos fazer algo que realmente seja significante para aquele que está sendo afligido, para aquele que está sendo vulnerável. Amém? Vamos orar, e nessa oração vamos apresentar aqueles que têm condições de fazer algo, mas que têm fechado seus olhos. Apresentar o nosso governo, né, que pode fazer alguma coisa que realmente pode mudar situações de vidas, mas que tem priorizado a si mesmo e tem fechado o olho para a necessidade do próximo. Vamos colocar isso diante de Deus. Nós, como igreja, nós temos que orar, crer e não ficar só na oração e na crença, mas também temos que agir. Mas a oração, ela pode muito seus efeitos, e é por isso que nós oramos e colocamos. Sim, e nós temos um exemplo, eu já citei várias vezes isso, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul tinha muitas favelas e a igreja da Coreia do Sul se propôs a orar pelo governo, né? Então eles que são, a marca deles é a oração de madrugada. Então antes de trabalhar, todo cristão vai orar na igreja na madrugada. E eles contam, olha, nós oramos para Deus mover a nossa nação a atuar no governo. E o que aconteceu? O Espírito Santo iluminou a mente, né, do governante, e ele propôs um modelo que conseguiu, sem dinheiro,
conseguiu acabar com as favelas da Coreia do Sul. Né? Mas os cristãos falam, nós oramos, Deus atuou, Deus agiu. Então Deus, ele não suporta, como nós dissemos, injustiças, né? Ele quer sim que nós promovamos empreendimentos, agimos nas instituições para que haja justiça. Ele quer isso. Deus é justiça. E Ele conta conosco para isso, né? Conta conosco. Nós louvamos a Deus que pelo menos nós temos um presidente que ele teme a Deus, que é cristão, né? E isso para nós já é uma grande vantagem. A gente tem que continuar orando, pedindo para que Deus prepare pessoas que são tementes a eles para estar à frente, né? Para ter poder de decisão. Tem a visão de uma perspectiva bíblica em relação à responsabilidade social. Justamente, que tem essa visão, né? E que tem esse poder de decisão, a caneta para assinar. Porque assim, a ideia ela existe, mas precisa ser executada, né? A palavra está aqui, mas se a gente não se colocar à disposição dela, se a gente não obedecer a palavra, então vai ficar só na ideia. Então vamos praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor que nos foi derramado, pela revelação do Teu Evangelho, Pai, onde, Senhor Jesus, nós conseguimos ver a necessidade do próximo. Nós olhamos para nós e nós conseguimos sentir, Senhor, as mesmas dores que eles sentem. Pai Celestial, que nós possamos nos mover, que nós possamos nos unir em fé e em atitude, Deus, para que nós possamos revelar o Teu amor, ó Pai, àquele que ainda não Te conhece. Ó Pai, um amor que não é só falado, Pai, mas um amor, ó Deus, cheio de ação, de atitude, de promoção. Pai Celestial, nós temos o exemplo, Senhor Jesus, de que quando o Senhor foi despedir aquela multidão que Te ouvia, que o Senhor não deixou eles voltar para casa com fome. Pai amado, nos dê, Senhor Jesus, recursos, Pai. Nos dê, ó Pai, condições, Senhor. E desperta naquele que já tem o recurso, que já tem a condição, Pai. Desperta nele, Pai, o desejo de fazer a Tua vontade. Ó Pai, que eles possam realmente tomar a cruz, ó Pai, que o Senhor nos convida a pegar e Te seguir. Ó Pai, renunciando, Pai, aquilo que para nós é precioso e alcançando aquele, Pai, que não tem nada e que precisa, Deus, conhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua justiça. Pai Celestial, fica conosco, nos abençoa, Pai, nos faça prosperar, Senhor. Nos faça, Senhor Jesus, entender cada vez mais a Tua palavra e que nós possamos nos render a ela. Deus Todo-Poderoso, eu abençoo agora aquele que está em casa, Pai, que ouviu essa palavra, que ouviu esse ensinamento, ó Pai, que entendeu, ó Deus, a necessidade que nós temos de Te ouvir e de Te obedecer em tudo aquilo que nos foi ensinado. Pai Celestial, peço a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre nós e sobre todos aqueles que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. Amém.